Oi pessoal, meu nome é Camila, do Camila Passadora Handmade, e este é meu canal exclusivo de Square, o Square de crochê da Mila. Hoje eu trouxe esse modelinho super lindo para vocês, que vocês podem utilizar para diversos tipos de peças. Aqui eu trabalhei ele com um fio de Tex número 600, mas vocês podem trabalhar com fios inclusive mais finos, com Tex bem menores, para que vocês consigam utilizar inclusive para peças de vestuário, porque ele vai ficar proporcionalmente mais fininho, ele vai ficar um padrão menorzinho. Então, a gente utiliza o mesmo padrão que a gente trabalhou aqui, porém, utilizando fios mais finos, ele vai ficar com um tamanho menorzinho. Aqui ele ficou com um total de 22 centímetros e um total de 20 gramas. Mas é um modelinho super lindo que vocês podem utilizar para peças de vestuários, mantas, bolsas, centrinhos de mesa e inclusive suplás. Então já deixem aqui para mim nos comentários, compartilhem o vídeo com outras pessoas que possam se interessar, já deixe o seu like e estou deixando todos os meus canais para que vocês possam conhecer e se inscrever para acompanhar todos os vídeos que eu posto. E é isso, bora fazer! E para esse modelinho eu estou trabalhando aqui com este fio, que é o fio Amigo Love, da Cisne Linhas Corrente, nessa cor aqui marrom. Eu vou deixar toda a referência na descrição do vídeo. E para este fio, eu estou utilizando a agulha número 4 e vou utilizar também uma agulha um pouquinho menor. Aqui eu vou trabalhar com a número 3. Pode ser qualquer uma que seja um pouquinho menor para facilitar aqui nos acabamentos. Lembrando que vocês têm a opção de utilizar qualquer tipo de fio de preferência de vocês. Inclusive, se vocês forem fazer trabalhos que necessitem desse mesmo padrão, porém menorzinhos, vocês podem fazer a primeira amostrinha para ver até o tamanho que ele fica, mas utilizando fios menores. Então, o tamanho da nossa peça vai variar de acordo com o tamanho do fio, o tex que vocês utilizarem, sempre ajustando a agulha ao fio que vocês forem trabalhar, ao fio escolhido. Nós vamos iniciar prendendo a linha na agulha, então eu vou laçar sobre o meu dedo, jogando o fiozinho aqui para trás, passar por baixo deste fio, por cima deste outro, trazer o fiozinho para frente, dar uma giradinha e laçar o fiozinho do novelo. Então, eu fiz aqui o meu anel mágico. Nós vamos trabalhar sobre esses dois fiozinhos. E já temos aqui uma correntinha do anel mágico, eu vou fazer mais duas para equivalência de um ponto alto. Então, uma e duas. Fiquei aqui com 3 correntinhas. E agora eu vou incluir aqui dentro do meu anel mágico pontos altos. Eu vou laçar, vir dentro do anel mágico e fazer o ponto alto. Laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. E eu vou incluir aqui, no total, 24 pontos altos. Essas correntinhas que nós iniciamos, nós já vamos considerar como um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 3. 1, 2, 3. Nós vamos incluir no total 24 pontos altos. Fiz aqui meus 24 pontos altos, agora nós vamos fechar o anel mágico. Então, vou puxar esse fiozinho aqui para fora e nós vamos fechar até encostar uma pontinha na outra, sem apertar, para não embabadar os nossos pontos. Então, a gente vai deixar apenas ele fechando aqui, encostando uma pontinha na outra. E nós vamos ficar com esse espacinho no meio. E o fechamento da nossa primeira carreira, nós vamos fazer aqui no primeiro ponto alto. Então, vou pular aqui as correntinhas, vou vir aqui no ponto alto, na cabecinha do ponto alto, pegando essas duas alcinhas, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, passo por dentro dessa e passo por dentro dessa. Daqui, eu já vou fazer um total de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 3 correntinhas são equivalentes à altura e 2 correntinhas são equivalentes à separação dos meus pontos. Agora aqui eu vou pular um ponto de base e vou trabalhar no próximo. Então, eu laço e vou fazer um ponto alto pulando o próximo. Então, essas correntinhas que eu fiz são equivalentes a este ponto aqui, que nós fizemos o fechamento aqui. Então, eu vou pular esse próximo ponto e vou vir aqui no segundo. E aqui eu vou fazer o ponto alto. Fiz o ponto alto, vou fazer 2 correntinhas de separação, 1, 2, laço, pulo o próximo ponto de base e venho no próximo, e faço o ponto alto.
Então, essa é a nossa sequência da segunda carreira. 2 correntinhas, 1, 2 de separação, laço, pulo o próximo ponto de base, então, ó, trabalhei nesse, pulo o próximo e venho no segundo e faço ponto alto. 2 correntinhas de separação e ponto alto, pulando um ponto de base. Então, completem aí o de vocês e eu encontro vocês aqui no finalzinho. Cheguei ao final da minha segunda carreira, então ficou assim. Então, agora não posso esquecer de fazer as 2 correntinhas de separação, 1, 2, e vou fechar aqui na terceira correntinha. Então, vou pular 1, 2, aqui na terceira, tanto faz aqui como a gente fez 5, a terceira do lado de cá e do lado de cá, essa daqui do meio. Então, pego a alcinha aqui da frente, uma alcinha só aqui na agulha, as outras 2 estão aqui para trás. E aqui eu vou fazer o ponto baixíssimo. Então, a nossa segunda carreira ficou assim. Para a nossa terceira carreira, eu vou vir aqui dentro desse vão, vou puxar uma laçadinha, fazer um ponto baixo e vou fazer uma correntinha, e esse ponto aqui vai ser equivalente ao nosso primeiro ponto alto aqui dentro do vão. Nós vamos fazer num total de 4 pontos altos, então já vou considerar que eu tenho um ponto alto. Então, vou fazer mais 3 aqui dentro deste vão. Então, 2, 3 e 4. Fiz 4 pontos altos dentro desse vão, venho para o próximo e faço mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. E essa é a sequência da nossa terceira carreira. 4 pontos altos dentro de cada vãozinho. Nós temos, na primeira carreira nós tínhamos 24 pontos, então agora nós temos 12 pontos altos aqui na segunda carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, agora nós vamos ter 12 bloquinhos de 4 pontos altos. Cheguei ao final da minha terceira carreira e nós vamos fazer o fechamento aqui nessa correntinha que nós fizemos sobre o ponto baixo. Então, o ponto baixo está aqui, a correntinha está aqui. Eu vou pegar aqui a alcinha da correntinha e jogar minha agulha lá para trás, para ficar as 2 alcinhas aqui por cima. E aqui eu vou fazer o ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, pro lado de cá eu tenho os 4 bloquinhos e pro outro lado de cá mais 4 bloquinhos. Eu vou voltar a minha agulha e jogar aqui entre esses 2 bloquinhos de cá. Então, vou voltar aqui e vou puxar uma laçadinha daqui. Puxei uma laçadinha, vou laçar e tirar as 2 e fazer uma correntinha. Então, aqui eu fiquei com a equivalência de um ponto alto. E agora aqui eu vou fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 correntinhas, vou laçar, vir dentro do próximo vão entre os bloquinhos e fazer mais um ponto alto. Essa é a nossa sequência dessa carreira. Fiz ponto alto entre os bloquinhos, faço mais 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, e um ponto alto dentro do próximo vão entre os bloquinhos. Tá? Então, esta é a sequência da nossa carreira. Façam aí a de vocês e eu encontro vocês aqui no finalzinho. Cheguei ao final da minha quarta carreira, fiz as 5 correntinhas de separação. E agora, eu vou fazer o fechamento aqui na correntinha onde nós fizemos aqui o ponto baixo e essa primeira correntinha aqui. Então, aqui eu vou fazer o ponto baixíssimo. Encerrei aqui a minha quarta carreira. Agora, para a quinta carreira, nós vamos vir dentro aqui do vão, puxar uma laçadinha, fazer um ponto baixo e uma correntinha. E agora, aqui ainda dentro do mesmo vão, nós vamos laçar e vamos fazer mais 2 pontos altos incompletos. Então, vamos vir aqui dentro, puxar a laçadinha para cima, laço, tiro apenas 2 e deixo na agulha. Laço, venho aqui dentro, puxo a laçada para cima, laço, tiro apenas 2 e deixo na agulha. Então, esse primeiro pontinho que eu fiz aqui também vai ser
equivalente a um ponto alto incompleto. Então, tenho aqui as 3 laçadinhas dos meus pontos altos incompletos. Agora, eu vou laçar e tirar todos de uma única vez. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação, 1 e 2. E aqui dentro do mesmo vão ainda, eu vou fazer mais 3 pontos altos incompletos. Então, laço a agulha, venho aqui dentro, busco a laçada, tiro 2, deixo na agulha. Laço, venho aqui dentro, busco a laçada, tiro 2, deixo na agulha. E mais um. Laço, venho aqui dentro, puxo a laçada, tiro 2 e deixo na agulha. Então, agora eu tenho aqui os 3 pontos e mais a laçadinha do ponto anterior. Agora, eu laço, tiro todos de uma única vez. E agora, eu vou fazer as 2 correntinhas de separação, 1 e 2. Então, aqui eu vou repetir dentro de cada vão essa mesma sequência, com 3 pontos altos incompletos, 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos incompletos, com o mesmo fechamento. Então, ó, vou fazer aqui mais rapidinho, mais uma para vocês poderem ver. Então, ó, 1, 2, 3, laço, tiro todas de uma vez, 2 correntinhas de separação, 1, 2 e mais 3 pontos altos incompletos. 1, 2, 3, laço, tiro todas. E 2 correntinhas de separação para iniciar aqui o próximo. Então, minha sequência vai ser essa. Então, façam aí o de vocês e encontro vocês aqui no finalzinho. Cheguei ao final da 5ª carreira, então ficou assim. E agora, nós vamos fazer o fechamento um pouquinho diferente. Aqui, ao invés de fazer as 2 correntinhas de separação finais, eu vou fazer uma única correntinha e um ponto meio alto para fazer o fechamento. Então, eu laço a minha agulha, vou vir aqui nesse pontinho de cima, aqui entre os pontos, pegando as 2 alcinhas, vou puxar a laçadinha aqui para cima. Estou com as 3 laçadinhas na agulha, agora eu vou laçar e tirar todos de uma única vez. E assim, nós vamos encerrar a nossa carreira, já ficando no meio para a próxima carreira. E aqui mesmo, no mesmo lugar onde eu fiz esse fechamento, eu vou colocar a minha agulha, puxar uma laçada para fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo e agora eu vou fazer 3 correntinhas de separação. 1, 2, 3. Vou vir dentro do próximo vão e vou prender com ponto baixo. Vou fazer mais 3 correntinhas, 1, 2, 3 e ponto baixo no próximo vão. E essa é a nossa sequência da próxima carreira. 3 correntinhas de separação e ponto baixo no próximo vão. Nós vamos ficando assim. Então, completem aí o de vocês e encontro vocês no finalzinho. Cheguei ao final, então ficou assim. E agora, o fechamento nós vamos fazer também um pouquinho diferente. Então, aqui eu vou fazer apenas uma correntinha de separação, ao invés de 3, e eu vou fechar com um ponto alto. Então, laço. Agora, eu vou vir aqui dentro do ponto baixo que a gente fez. Então, pego aqui dentro dele, ó, passo dentro das 2 alcinhas, e aqui eu vou puxar o ponto alto. Então, tiro 2 e tiro mais 2. E agora, eu já fiquei no meio da próxima carreira, também para iniciar a próxima aqui já do meinho. Aqui eu vou fazer da mesma forma, vou jogar a minha agulha aqui dentro desse vão, vou puxar a laçada e fazer um ponto baixo, para iniciar essa próxima carreira. E agora, eu vou fazer as 3 correntinhas de separação. 1, 2, 3. Venho na próxima alcinha aqui dentro do próximo vão e vou prender com ponto baixo. E agora, vai ser um pouquinho diferente. 5 pontos altos, então, eu laço daqui mesmo, ó, onde eu saí com ponto baixo, eu já vou vir aqui dentro, ó, sem separação. Já venho aqui dentro do próximo vão e aqui eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 3 correntinhas de separação, 1, 2, 3, e mais 5 pontos altos dentro do mesmo lugar. 1, 2,
3, 4, 5. Vou vir aqui na próxima, no próximo espacinho, no próximo vão que eu tenho, vou prender direto com o ponto baixo, também sem fazer separação, para que ele fique assim, bem preso. Ó, ele começa nesse e termina nesse. Terminei nesse, agora eu vou fazer 2 sequências das correntinhas, sempre com as 3 correntinhas de separação. Então, 1, 2, 3 correntinhas de separação, prendo com ponto baixo no próximo vão. Mais uma sequência de 3 correntinhas. 1, 2, 3, prendo com ponto baixo no próximo vão. Agora, no próximo, eu vou repetir esse motivo aqui. Então, já terminei aqui o ponto baixo, já direto no próximo vão, já vou fazer os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 3 correntinhas. 1, 2, 3 e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Terminei meu motivo, venho no próximo vão e vou fazer o ponto baixo para abrir ele, ficando assim. Então, fiz esse motivo aqui com os 10 pontos altos dentro do mesmo lugar, agora eu faço aquela sequência, repetindo aqui as 3 correntinhas, 2 sequências de 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3, venho no próximo vão, prendo com ponto baixo. Novamente, mais uma. 1, 2, 3, prendo no próximo vão com ponto baixo. E agora, aqui no próximo, é o que eu vou repetir esse motivo aqui, tá? Então, nós vamos repetir essa mesma sequência, sempre intercalando, ó, 2 entre esse ponto, esse motivo aqui, nós vamos intercalar com os 2 motivos de 3 correntinhas prendendo com ponto baixo. E assim nós vamos intercalando até chegar aqui no finalzinho, sempre alternando aqui. Cheguei ao final da última carreira e aqui ficou dessa forma. Nós temos 6 pontinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora o encerramento eu vou fazer com a ajuda de uma agulha um pouquinho menor. Então, como eu estou trabalhando com a agulha número 4, eu vou utilizar aqui a agulha número 3. Então, eu já posso cortar o meu fio, deixando um pedacinho para fazer o acabamento. Eu vou puxar o fiozinho para fora, tomando cuidado para não fechar aqui a minha última correntinha. Confiram aí se vocês fizeram as 3 correntinhas finais. Aqui a gente começou já com a sequência de 3 correntinhas, então aqui a gente termina com a sequência das 3 correntinhas para completar, tá? Então, confirmem se vocês já fizeram aí as 3 correntinhas também antes de cortar o fio. Aqui, agora o fechamento, eu vou virar ele aqui para ficar mais fácil. Nós vamos fazer aqui, na cabecinha do ponto baixo. Então, tem o ponto baixo aqui, ó. Ponto baixo está aqui, a cabecinha dele está aqui. Nós vamos pegar de trás para frente aqui nessas 2 alcinhas de cima. Aí, eu vou virar aqui para ficar mais fácil de puxar. Vou puxar meu fiozinho aqui por dentro. Vou voltar aqui por dentro da correntinha. E aqui nós encerramos assim, dessa forma, ó. Fica o fechamento invisível. E agora, esse fiozinho aqui, eu vou só passar por dentro dessas alcinhas aqui, desse ponto baixo aqui de trás, para trazer a pontinha mais para cá, o fiozinho não ficar aqui dentro do vão. E aqui, dependendo do fio, nós temos 2 opções para fazer esse fechamento. Ou a gente vai abrir o fiozinho, separar, passar por dentro de um e dar 2 nozinhos, ou nós vamos trançar aqui por dentro de alguns fiozinhos para esconder o fio. Eu vou fazer ele aqui escondidinho por dentro dos fios. Então, para isso, eu preciso trazer ele por dentro dos fios, tomando cuidado para não passar no meio dos vãos, para que ele não apareça. Então, ó, eu vou descer ele aqui por dentro desse próximo ponto aqui.
Ó, tem que tomar muito cuidado para ele não ficar no vão. Então, aqui, ó, vou voltar ele aqui, porque senão ele vai ficar na frente aqui do meu vão e vai dar diferença. Então, vou trazer ele pra cá. A gente só tem que tomar cuidado com isso, para ele não ficar na frente do vão. E esconder aqui entre os pontos, sempre na parte de trás, na parte do avesso da peça. E essa parte aqui onde eu tenho um volume maior de pontos, é que eu vou esconder para finalizar ele aqui. Então, puxei ele aqui pra dentro, tomo cuidado aqui pra ver se não ficou nenhuma parte repuxada, conforme eu caminhei com o meu fiozinho. Fiozinho bem escondido, agora eu já posso passar a cola final. Aqui na pontinha, ó, levanto um pouquinho, pra passar bem onde nós vamos cortar. Agora eu corto o fiozinho e escondo com a própria tesoura essa pontinha. Aqui onde a gente passou a cola. E está feito o acabamento e finalizada a nossa peça. Olha que linda, que lindo que é esse square. Bom, pessoal, o square finalizado. Olha os detalhes dele, como ele ficou lindo, o acabamento perfeitinho. A gente não vê onde ele começou, nem onde ele terminou. Vou falar a medida total para vocês. Ele ficou com 22 centímetros. E com um peso total de 20 gramas. Lembrando que vocês podem fazer ele menorzinho utilizando fios mais finos e podem fazer ele maior também utilizando fios mais grossos. O tamanho do nosso padrão realmente vai depender do fio que vocês estiverem utilizando, mas vocês trabalhem o mesmo padrão, somente adequando a agulha ao fio que vocês trabalharem. Espero muito que vocês tenham gostado e que o de vocês também tenha ficado lindo. Não se esqueçam de se inscrever nos canais, estou deixando todos os canais logo aqui abaixo, compartilhar o vídeo com outras pessoas, deixar o seu comentário e o seu like. Obrigada por ficarem comigo, beijos e até o próximo vídeo.